Qual é a finalidade do processo penal? Quais são os sistemas existentes e qual é o sistema processual penal que vai nortear a aplicação do nosso ordenamento jurídico? Nós precisamos verificar que o Código de Processo Penal ele foi elaborado num período ditatorial. Nós estávamos, na década de 40, o regime arbitrário de Getúlio Vargas, que gerou uma legislação penal, o nosso Código Penal de 40, e uma legislação processual penal, o Código de Processo Penal de 41. No decorrer do tempo, nós tivemos várias reformas nesses dispositivos. O mais importante é o marco histórico trazido pela Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, rica em garantias individuais. Por isso que hoje nós falamos de processo penal constitucional. Não há como fazer uma correta interpretação da legislação repressora, da legislação processual penal, sem olhar para a Constituição de 88. São com os nortes trazidos, com as referências trazidas pela Constituição de 88, os princípios inseridos na Constituição de 88, que nós vamos interpretar o nosso sistema processual penal. Mas para que serve o processo penal? O processo penal é um instrumento de verificação dos requisitos para a imposição de uma sanção penal. É por meio do processo penal que nós vamos avaliar se estão presentes os pressupostos para a concretização do ius puniendi. A partir do fato criminoso, nós teremos um sistema a ser adotado visando a aplicação de uma sanção. O processo penal não tem por finalidade punir. O processo penal, ele é um instrumento de verificação dos requisitos para a sanção. Concomitante a essa verificação de requisitos para a punição, o juiz penal, ele também deve preservar as garantias individuais do acusado. De um lado, o juiz vai avaliar os requisitos para imposição de uma sanção, verificar se estão presentes as provas da materialidade, de autoria, se o fato se enquadra na norma, se nós vamos ter alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, enfim, todos os requisitos, todos os pressupostos para se chegar a uma sanção. Paralelamente, o juiz também está preservando as garantias individuais do acusado. Cabe ao juiz penal preservar a dignidade humana, fazer o devido processo legal com contraditório, com ampla defesa, pautado sempre na preservação do acusado. Com esse norte, com essa orientação, nós podemos perceber que o nosso sistema processual, ele vai ser preservador, garantidor dos direitos do acusado. A doutrina vai trazer 3 sistemas processuais como existentes em alguns ordenamentos jurídicos. Nós temos um sistema processual inquisitivo, um sistema processual acusatório e um sistema misto. O que é o sistema inquisitivo? O sistema inquisitivo, ele tem uma característica concentradora de poder. Nós temos na figura do inquisidor uma concentração de funções. O inquisidor, ele acusa, ele avalia as provas, portanto, ele instrui e ele julga. E também executa a sanção por ele imposta. Em um sistema inquisitivo, nós temos o segredo das fases processuais, um sigilo absoluto. Por vezes,
em tempos passados, nós tivemos processos que só existiam na cabeça do inquisidor, porque todas as provas eram orais, o processo não era escrito, não havia redução a termo dos depoimentos, porque não se dava ampla defesa, não se dava o contraditório. Diferente de um sistema acusatório, em que há a separação de funções. De um lado nós temos um órgão acusador, que no nosso sistema é o Ministério Público, e de outro lado nós temos o julgador, o juiz com suas características de inércia, de independência, de equidistância. O sistema misto, ele prevê uma fase preparatória, uma fase pré-processual, com características inquisitivas, e uma fase processual com a consagração das garantias individuais. Alguns autores vão dizer que o nosso ordenamento jurídico, por conta dos institutos relacionados à investigação preliminar, ao inquérito policial, ele seria um sistema misto, porque no inquérito nós não temos consagrado o contraditório, nós não temos consagrada a ampla defesa. Podemos ter a participação da defesa, podemos ter uma modalidade de contraditório, mas não é regra. E, na fase processual, o nosso ordenamento jurídico contempla todas as garantias individuais, especialmente após a Constituição de 88. Vivemos essa dicotomia, porque a nossa legislação processual penal, ela está pautada num sistema com características inquisitivas. Já a Constituição de 88 indica claramente a preservação das garantias individuais do cidadão. Qual sistema é adotado? Nós estamos diante de uma divergência, porque alguns autores vão indicar o sistema acusatório, outros vão indicar o sistema misto. Independente do sistema, qual é a orientação básica para um certame, para uma prova? Nós temos que sempre preservar as garantias do cidadão. O processo penal, ele é instrumento de preservação das garantias individuais. Diante disso, nós vamos analisar a legislação processual penal com base nos princípios trazidos pelo processo penal e pelas regras, garantias trazidas pela Constituição de 88.